Um tapinha não dói. O popular funk da Furacão 2000 foi sucesso no meu país, Rio de Janeiro, durante a minha infância, mas um tapinha com carinho, que pode até ser bem-vindo para alguns nos momentos de amor, geralmente é visto como extremamente desrespeitador. No mundo das lutas, então, ou você fica conhecido mundialmente pelos tapas ou usa como combustível para vingar uma mãozada durante a encarada. Acontece que existe um tapão que parece mais um murro, que é um viral eterno no mundo das lutas. 22 anos atrás, mais precisamente no dia 2 de maio de 2003, essa cena entrou para a história no mundo das lutas e, ao contrário do que parece para os desavisados, isso aqui é motivo de orgulho. E mais, pode ter trazido sorte à gloriosa carreira do karateca brasileiro Lyoto Machida. No vídeo de hoje nós vamos voltar no tempo para entender por que diabos o Karate Kid baiano ficou de boas depois de ter o coqueiro sacudido dessa forma e quem é o japa que teve o queixo esculpido por Oscar Niemeyer que lançou essa braba. Então já deixa o like, se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do canal Encarado e hoje vamos tentar entender a história por trás dos tapas que Lyoto Machida tomou desse queixada japonês. Raízes brasileiras. O Sr. Queixo tem nome Akandi Inoki, mas você deve conhecê-lo pelo nome de Antônio Inoki, apelido que ele usava nos rings do telecat japonês. Ele nasceu em fevereiro de 1943 em Yokohama e era filho de um político local. Sua relação com as artes marciais surgiu ainda criança, aprendendo karatê com o irmão mais velho após a morte do pai. Os tristes impactos deixados no Japão após a Segunda Guerra Mundial fizeram com que a família de Inoki arrumasse as malas e partisse rumo ao Brasil em 1957, quando ele tinha apenas 14 anos. O talento para os esportes era nítido desde criança, competindo de basquete e atletismo nas escolas japonesas, e o queixudinho seguiu brilhando por aqui nos torneios de lançamento de dardo e peso. E foi no Brasil que Inoki conheceu o homem que mudaria sua vida, Mitsuhiro Momota, pro wrestler coreano que atendia pelo apelido de Rikidozan. Inoki tinha 17 anos quando conheceu o pai do pro wrestler japonês e voltou à sua terra natal, decidido a entrar nesse mundo das lutas coreografadas. Inoki rapidamente virou seu discípulo na Liga Japan Pro Wrestling Alliance. E o nome pode até dar essa impressão, mas Antônio não tem nada a ver com o Brasil. A ideia foi homenagear o wrestler italiano Antônio Rocca mesmo. Inoki vs Ali. Em seu auge, Inoki chegava a arrastar quase 200 mil pessoas aos estádios japoneses para vê-lo em ação. O nível de fama do cara é tanta que em 1976 tiveram a brilhante ideia de casar uma luta entre ele e o boxeador Muhammad Ali. Inoki já tinha feito lutas contra atletas de outras modalidades que, reza a lenda, não eram combinadas, o que para muitos foi uma espécie de experimento de luta de MMA no Japão. Inoki era parceiro de Carlson Gracie, que sempre elogiava seu talento na porrada. A luta mais famosa aconteceu no dia 26 de junho de 1976 contra o campeão mundial de boxe. Ali, que nocauteou Richard Dunn um mês antes, encontrou Inoki no ringue em Tóquio pro que seria uma luta armada. Mas a equipe de Ali ficou com o pé atrás com medo que Inoki não seguisse o roteiro na hora H e aprontasse alguma. As regras já tinham sido definidas meses antes, mas às vésperas do aguardado confronto, os times concordaram em acrescentar algumas limitações, como por exemplo, Inoki só poderia chutar se tivesse com um dos joelhos no chão. Pô, como assim, fera? Chutar com o joelho no chão? E aí quando chegou lá a equipe do Muhammad Ali disse, não, agora a gente só luta se tiver a outra regra, entendeu? Aí não pode ir, só pode chutar no chão, só pode... Como era de se imaginar, a luta foi um fracasso completo. Ali acertou apenas 6 socos ao longo de 15 rounds e Inoki chegou a conectar uns low kicks. O resultado oficial foi um empate. Reza a lenda que as pernas de Ali nunca mais foram as mesmas depois desse chute. Ali voltou ao boxe 3 meses depois para vencer Ken Norton e anotar mais 2 vitórias em 1977 antes de perder os cinturões para Leon Spinks. Essa luta ainda serviu de inspiração para o nome Inoki Bumbaye, evento de MMA que chegou a receber lendas como Fedor Emelianenko. Nós já contamos aqui no canal Encarada a relação que esse evento teve com o fim do Pride, inclusive. Quem já viu a cinebiografia do Ali deve ter percebido a semelhança com Bumaye, uma espécie de U vai morrer do Zari entoados pela torcida de lá a favor de Ali antes do icônico duelo com George Foreman no Rumble in the Jungle. E por falar em Jungle, a história de Inoki voltou às terras brasileiras décadas mais tarde. Machida Inoki, a lenda japonesa, entrou de cabeça no mundo do MMA moderno após toda a fama construída nos rings de telecat. O atleta mais consagrado que surgiu de suas mãos foi Lyoto Machida. O baiano era tão talentoso que chegou a ser apontado como o sucessor de Inoki nos rings. O meia tonelada de queixo foi seu empresário e arrumou sua estreia em maio de 2003 no New Japan Pro Wrestling, evento que misturou luta de MMA e telecat. Lyoto venceu na decisão contra Kengo Watanabe e recebeu a famosa homenagem do seu padrinho Inoki. Mas por que começou a tradição do tapa na cara? O tapa na cara foi o seguinte, reza a lenda que um pai
insatisfeito com o filho no Japão, falou: Mr. Anthony Inoki, o que você pode ajudar meu filho a ter sucesso na vida? Aí ele falou: então eu vou dar um tapa na cara do seu garoto. Acho que o moleque tinha 14 anos, o garoto tinha 14 anos. Ele deu um tapa no rosto do menino. E esse menino começou a estudar, a fazer esporte, tudo. E reza a lenda que esse cara teve sucesso. E aí ficou essa lenda, né? Em quem o Anthony Inoki desse um tapa, fazia sucesso. E quando Fabrício Verdun conta que se formavam filas e mais filas pra tomar o tapa de Inoki, não é exagero. Olha só a multidão pedindo pra levar um tapa na cara do queixo de nós todos. Inoki seria um astro do Power Slap do Dana White hoje em dia. Além de ter a manha e a experiência de meter a mão na cara dos outros por esporte, quem se atrevesse a lhe dar um tapa corria o risco de quebrar a mão ao atingir os 500 quilos de concreto alocados no queixo dele. Brincadeiras à parte, é uma cena inacreditável. A quantidade de pessoas que queriam participar da cerimônia para tomar um tapa e atingir o sucesso no trabalho era monstruosa. Machida seguiu uma carreira de sucesso sendo empresariado por Inoki, ainda mais depois que o japonês fechou sociedade com Walid Mayu para fundar o Jungle Fight. E outro foi chamado para enfrentar Stefan Bonner, pupilo de Carlson, e parou no primeiro round, o homem que seria um dos responsáveis por salvar o UFC anos mais tarde. Mas a cena que mais marcou naquele Jungle aconteceu fora dos rings e foi protagonizada por Inoki. Na madrugada amazonense, com o ringue à deriva no meio do Rio Negro, Inoki simplesmente brotou de sunga e se jogou dentro da água. Inoki já tinha aprontado outra entrada icônica no Pride Shockwave de 2002, chegando no estádio de paraquedas diante de mais de 90 mil fãs, mas eu não tenho a menor dúvida do que nadar de madrugada no Rio Negro foi muito mais perigoso. Walid falou sobre essa maluquice em entrevista ao jornalista Marcelo Alonso, abre aspas: aquilo foi uma loucura, eu fiquei pra morrer com o Inoki mergulhando naquele rio cheio de jacaré e piranhas com transmissão ao vivo pro Japão, Deus me livre se acontece alguma coisa. Machida seguiu sendo empresariado por Inoki até 2005, vencendo nomes como Rich Franklin e BJ Penn antes de migrar para o WFA. A organização foi absorvida pelo UFC e o resto é história. O Lyoto seguiu invicto até conquistar o cinturão dos meio pesados do UFC em maio de 2009, 6 anos depois dos tapas de Inoki. Eu acho que as mãozadas deram sorte mesmo, né? Tanto que o Lyoto pediu um repeteco quando reencontrou Inoki quase 2 décadas depois no Japão. Inoki se aposentou da política em 2019, mas seguiu reverenciado no mundo das lutas até a sua morte em outubro de 2022. Mas agora me conta aí nos comentários, você aceitaria tomar um tapão desses na cara com a promessa de que teria uma vida de sucesso? Não se esqueça de deixar o like se você gostou desse vídeo e se inscrever no canal Encarada para mais vídeos especiais como esse contando alguma história do mundo das lutas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.